Ok, nesse vídeo, livro 3, nós vamos falar particularmente das assíntotas oblíquas. No livro 1, que foi o primeiro vídeo, tem um link na descrição. Tratamos das assíntotas horizontais e verticais, como encontrá-las. No livro 2, fizemos exemplos para ficar mais claro. Claro que você precisa um pouco do conceito de limite para entender melhor, mas se você tiver dúvida, coloca no comentário aí, momento específico do vídeo, a sua dúvida, que eu, na medida do possível, irei tirá-la. Ok? E no livro 3 agora, então, a gente vai tratar particularmente de como encontrar as assíntotas oblíquas. Então, bora dar início ao vídeo aí, tá? Nós temos dois métodos para encontrar, um método mais particular e um método mais geral para se encontrar a assíntota oblíqua. Nesse primeiro método, nós vamos tratar de uma função racional, r de x igual a p de x sobre q de x, e ele particularmente é usado quando o grau de p de x do nosso numerador é uma unidade a mais do que o grau do denominador, q de x. Você vai fazer a divisão normalmente, então, dos dois polinômios, e você tem um certo quociente mais um resto, que se essa divisão for exata, esse resto é igual a zero. Se não for exata, você vai ter além do quociente um resto, e aí essa divisão vai atender a essa igualdade aí. P de x sobre q de x vai ser igual a um qzinho de x, que é o quociente, mais o resto dividido pelo q de x. E o interessante é que esse q de x aí vai ser justamente a equação da assíntota oblíqua. Então vamos fazer um exemplo para mostrar isso com maior clareza. Eu tenho r de x igual a 2x ao cubo dividido por x ao quadrado menos 3. Perceba que o grau do polinômio do numerador é 3, que é o expoente do x. O grau do denominador do polinômio é 2, que é o expoente do x. Então ele tem o numerador 1 grau a mais que o denominador. A gente pode usar esse primeiro método fazendo a divisão desses dois polinômios, 2x ao cubo dividido por x ao quadrado menos 3. Você pode usar Brillouin, mas usando aqui o método tradicional da chave, você vai fazer o seguinte: 2 dividido por 1, você vai dividir esse polinômio por esse primeiro aqui, 2 dividido por 1 é 2, x ao cubo dividido por x ao quadrado dá x. E aí você retorna, então, multiplicando 2x vezes x ao quadrado vai dar 2x ao cubo, que ele vem para cá com sinal contrário, porque na realidade a gente já vai fazer uma subtração, então já põe o sinal de menos aqui. E aqui, ó, 2x vezes menos 3 dá menos 6x, e então ele vem para cá mais 6x, então aqui trocar até esse sinal, que é mais, e aí sobra mais 6x. E aí a gente vai reescrever então esse polinômio de acordo com o que nós vimos aqui na página anterior, como sendo, aqui, ó, consertar aqui vai ser mais 2x mais 6x dividido por x ao quadrado menos 3. E qual então será a equação da nossa assíntota? 2x. Então é uma reta que passa pela origem com uma inclinação de maior que 45 graus. O gráfico é esse daqui, ó. Essa aqui então é a nossa equação y igual a 2x, e ele é a assíntota então dessa nossa função racional aqui, que está representado aqui na linha verde. 2x ao cubo dividido por x ao quadrado menos 3. Agora nós vamos verificar o segundo método com detalhes, que é o método mais geral. Então, ó, as assíntotas oblíquas são retas, e elas vão estar sendo escritas como y igual a m vezes x mais n, onde o m é o coeficiente angular e n o coeficiente linear, certo? Essa é a nossa equação. Então, nós vamos buscar esse valor de m como o limite da função f de x dividido por x, o limite quando x tende aos infinitos, mais e menos infinito. E o n, então, será dado por o limite dessa função menos o f de x, menos o m vezes x, também quando x tende ao mais e menos infinito. Então, ó, nos exemplos desse vídeo,
nós vamos procurar, além dos assíntotas oblíquas, vamos aproveitar e verificar as assíntotas verticais e horizontais quando houver, né? Claro. Então vamos para o primeiro exemplo. Entenda esse quadro aí, ó. Lembre desse quadro, nós não faremos demonstração, apenas nós faremos a execução, a aplicação dele, buscando o M e o N para encontrarmos a assíntota oblíqua. Então, nesse primeiro exemplo, a gente vai buscar todas as assíntotas que houver da função f de x igual a módulo de x mais 1 mais 3 dividido por x. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, é verificar que o domínio dessa função está aqui, ó. O x ele não está previsto quando ele é igual a zero, porque não dá para dividir por zero. Aqui não tem nenhum problema para o x, então seria como domínio conjunto dos números reais, com exceção do número zero. E então é nele que nós vamos buscar as nossas assíntotas verticais. Vamos analisar então essa função, o limite dela, quando x tende a este zero, à direita, que aqui é representado pelo mais, e à esquerda é representado aqui pelo menos. E eu novamente peço que, se você não assistiu os dois primeiros vídeos, volte lá, veja direitinho como é que está a explicação, tá? Procure entender o conceito de limite. Se não entender alguma coisa, bota nos comentários aí que eu tento te responder. Mas é importante, interessante você ver os vídeos anteriores para que a gente possa seguir uma sequência correta aí de encontrar as assíntotas. Tá, então nós vamos analisar o limite da função. Temos que a função aqui, ó, é módulo de x mais 1 mais 3 dividido por x. Vamos analisar inicialmente à esquerda, quando x tende a zero. Esse menos aqui quer dizer que o x tende a zero por valores à esquerda dele, tipo menos 0,1 ou menos 0,001. Valores cada vez menores, porque nós tratamos aqui do limite, menores mais próximos de zero. Bom, aqui, ó, como esse valor aqui é um valor negativo, nós vamos separar esses dois limites. E você pode estar se perguntando por que foi tirado o módulo e colocado parênteses. Então aqui, primeiramente, a coisa que eu fiz foi separar dois limites, né? O limite da soma é a soma dos dois limites. E isso daqui, ó, acontece em virtude de que o módulo de x mais 1 ele é dado por x mais 1 se o x mais 1 é maior que zero, maior ou igual a zero. Ou ele seria menos x menos 1 se o x mais 1 é menor que zero. Aí você pode pensar, mas x está tendendo a zero por valores negativos, não seria isso? Não, não seria. Sabe por quê? Porque como nós estamos no limite, nós estamos valores próximos de zero. Valores próximos de zero são menores do que 1 em valor absoluto. E aí então o que você vai fazer? Ó, x mais 1 ou menos x menos 1. Bom, o x estando tendendo a zero, o que é que acontece? Ele sendo negativo, o x mais 1 ele ainda continua sendo um valor positivo, porque imagine 0,1 negativo, menos 0,1 mais 1 dá menos 0,9. Aliás, desculpa, dá mais 0,9. Tá, o que você está tirando de 1 é uma parcela muito pequena, não torna esse resultado negativo, ele ainda é positivo. Por isso que então o módulo de x mais 1 é dado por x mais 1 e não por menos x menos 1. Tá certo? Espero que você tenha entendido. Bom, então feito aqui, ó, a soma dos dois limites. Quando x tende a zero pela esquerda, valores próximos de zero, esse limite aqui será igual a 1. E quando esse x aqui estiver cada vez menor, 3 dividido por x, imagina assim, ó, 3 dividido por 0,5. Quanto é que seria isso? Nós vamos ter que vai ser 3 dividido por menos meio é igual a 3 vezes menos 2, que dá menos 6. Se isso daqui é 1/3, mais próximo de zero ainda, menos 1/3, vai ficar 3 vezes menos 3, que dá menos 9. Então esse número está indo cada vez que eu diminuo o x, esse número está aumentando, indo na direção do infinito. Infinito negativo.
tá? Então aqui nós vamos ter que isso aqui é 1, isso aqui é infinito. 1 menos infinito vai ser menos infinito, claramente, né? Então, ó, isso aqui, como foi dito, vai para 1, esse aqui vai para menos infinito, então esse aqui vai ser menos infinito. Esse 1 não vai influenciar em nada nessa operação aqui. Tá? Então, nesse caso, nós temos aí uma situação de que quando o x vai chegando próximo de zero pela esquerda, a nossa função explode ali por menos infinito lá para baixo, então a gente tem uma assíntotazinha nesse ponto aí, tá? E aí agora vamos analisar quando o x tende a zero pela direita, para valores maiores que zero, como 0,1 ou 0,01 ou 0,001, enfim, valores muito próximos aí, dado esse limite. E o procedimento basicamente vai ser o mesmo. Quando o x for com esses números aqui vai ser positivo, a gente pode tirar então as barras e colocar aqui os parênteses, e fazendo da mesma forma o limite da soma, a soma dos limites. Isso daqui vai para 1, isso daqui vai para infinito. Quando o x estiver tendendo para valores cada vez menores, essa função, essa fração aqui, ela explode, vai lá para o infinito, tá? Então o resultado que isso daí vai, que é 1, que é mais infinito, e o resultado 1 mais infinito vai ser o mais infinito. Esse 1 não influencia em nada, se somando com mais infinito. Portanto, aí nós temos exatamente no zero uma assíntota vertical, na qual você vai entender quando ele se comporta, como ele se comporta, já que do lado esquerdo ele vai para menos infinito, do lado direito ele vai para mais infinito. Então, x igual a zero é uma assíntota vertical. Bom, do mesmo modo, nós vamos ver que x mais 1 agora, em módulo mais 3 sobre x, colocando o MMC aqui como x, já que aqui a gente pode escrever como uma fração de denominador igual a 1. Aqui nós teremos o grau do numerador igual a 2 e o grau do denominador igual a 1. Deste modo, como o grau do numerador é maior que o grau do denominador, nós vamos ter que não há assíntota horizontal, né? Se você não entendeu, você tem que voltar lá no vídeo 1, tá no livro 1, onde eu expliquei que nós tendo uma função racional no qual o grau do numerador é maior que o grau do denominador, não há assíntota horizontal. Então volta lá depois e entenda bem direitinho. Agora vamos ver as assíntotas oblíquas, que são nesse modelo de y igual a mais mx mais n. Que, claro, né, uma assíntota é uma reta, é uma equação de uma reta. Vamos buscar o valor de m, que é o limite da função f de x dividido por x, com x indo para mais ou menos infinito. E buscar o valor de n, que é o limite da f de x menos o mx, esse m é que foi encontrado aqui anteriormente, quando x tende a mais e menos infinito. Muito bem, agora vamos buscar o valor de m para o x indo para mais infinito. Nós vamos encontrar um primeiro valor de m, vamos chamar aqui de m1. Isso vai acontecer quando o x vai para mais infinito. Nossa segunda parte vai ser m2 e n2 quando o x vai para menos infinito. Então, ó, nós temos esse limite aí. E aí o que a gente vai ter que fazer para resolver esse limite? Bom, quando o x vai para mais infinito, claramente, módulo de x mais 1 vai ser um número positivo. Então, você pode colocar ele aqui como parênteses, fazer a distributiva. E aí o resultado será x ao quadrado mais x mais 3, dividido por x ao quadrado. E assim, ó, você separando em 3 limites, na separação aqui de x ao quadrado dividido por x ao quadrado, que dá 1, mais x dividido por x ao quadrado, dividindo um x de cima com x de baixo, vai ficar 1 sobre x. E por fim, 3 dividido por x ao quadrado, a nossa terceira parcela, todos eles do limite quando x tende a mais infinito. Bom, o limite de uma constante é a própria constante. O limite da fração 1 sobre x, quando x vai para mais infinito, essa fração aqui vai para zero. É só você fazer exemplos, tipo x igual a número grande, né? X igual a 10, você tem 1/10. X igual a indo para 100, 1/100. Esse valor vai ficando menor, né? Para 1000, 1/1000, e assim vai. Esse número vai ficando cada vez menor, então ele vai tendendo a zero. Então esse aqui tende a 1, tende não, esse aqui é 1, esse daqui vai lá para o zero,
E aqui 3 dividido por x ao quadrado, esse número aqui da mesma forma que esse também vai para o zero. Tá aí como foi dito. E aí então o resultado dessa soma, 1 mais 0 é igual a 1. Então nós temos aí um valor já de n, onde nós iremos substituir aqui para encontrar o n1 no caso, né? Nós estamos tratando aqui do x tendendo a mais infinito. Então o n1 vai ser dado pelo limite da nossa função menos 1 vezes x. E aí, tá aqui, ó. E aí a gente vai fazer, como esse número aqui ele é positivo, posso tirar do módulo, já que o x vai para mais infinito, isso aqui claramente é um número positivo. E ajustando aqui, a gente tem um denominador aqui igual a 1, tirando o MMC. Primeiro resolvendo aqui o nosso numerador, vai ser ó, x ao quadrado mais x menos 3 menos x ao quadrado. Eu já resolvi isso daqui, então não existe essa parcela aqui, tá? Porque x vezes 1 dá x vezes x ao quadrado. Então essa parcela aqui foi repetida erradamente. E aí a gente vai ter que esse limite aqui ó, será igual a x ao quadrado menos x ao quadrado. A gente pode cancelar, vai ficar só com x mais 3. E aí as parcelas seriam x dividido por x dá 1. Depois 3 dividido por x. Isso daqui ó, nós já vimos que o resultado disso aqui é igual a 1, que é uma constante. Isso daqui, como nós já vimos anteriormente, é 0. E aí essa soma dará igual a 1. Tá? Então nós já temos o valor de m e o valor de n. Dá para nós montarmos agora a equação da assíntota oblíqua. Y igual a 1 vezes x, que é x mais 1. Essa é uma das assíntotas oblíquas. Isso aqui é uma reta que não passa pela origem. É como ela é paralela à função identidade, né? Aquela que tem 45 graus, só que ela sobe uma unidade, passando então no y igual a 1. Agora vamos analisar para o x tendendo a menos infinito, procurando o m2 e o n2. O m2, então, da mesma forma que o anterior, nós vamos só que mudar aqui, que vai ser para menos infinito. Mas o tratamento é o mesmo, a gente vai tirar. Quando o x vai para menos infinito, esse número aqui ele vai tornar-se negativo, né? Então, aqui, como isso daqui vai... Porque, ó, imagine um x muito grande, número negativo, menos 100, menos 1000, menos 1 milhão, mais 1, com certeza vai ficar um número negativo. E aí a gente vai ter que entender isso daqui como sendo, essa parte aqui, ó, como sendo menos x, menos 1. Que multiplica por x vai ficar menos x ao quadrado menos x, mais 3 dividido por x ao quadrado. E assim a gente pode fazer a separação, o limite de cada parcela dessa daqui. Ó. Então vai ficar menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai ficar menos 1. Aqui, limite de menos x dividido por x ao quadrado, corta 1x de cima com 1 de baixo, vai ficar 1 sobre x. E 3 dividido por x ao quadrado, tal como foi feito na página anterior. Esse limite aqui ó, é menos 1. Esse aqui vai para 0 e esse daqui vai para 0. Tal como nós vimos anteriormente. Então, menos 1 menos 0 mais 0 vai ser menos 1. Então, é o valor de nosso m2. Guarde esse valor para encontrarmos agora o n2. Aqui é o n2, tá? Não é o n1. Não, então nós temos o limite de x, que multiplica x mais 1 mais 3, dividido por x. Aqui é menos o menos x, então nós vamos ter aqui um resultado positivo. Tá? Quando o x vai para, da mesma forma que anteriormente, ó, x vai para menos infinito, esse módulo fica negativo, então vai ficar menos x ao quadrado menos x. Por que novamente? Ó, porque nós temos que esse módulo aqui ó, é igual a x mais 1, quando x mais 1 é um número positivo, mas como x vai ser um número muito grande, um número negativo, já que ele tende a menos infinito, essa parcela aqui vai ser negativa, e quando isso ocorre, a gente vai ter que isso aqui vai ser menos x menos 1, que multiplica por x, fazendo a distributiva, ó, x vezes menos x dá menos x ao quadrado, x vezes menos 1 dá menos x, mais 3. Aqui também o MMC vai ficar igual a x, x dividido por 1 dá x vezes x ao quadrado. E aí você pode simplificar aqui. O nosso resultado aqui será menos x mais 3, você pode separar essa soma. Menos x dividido por x dá menos 1 e 3 dividido por x.
Isso daqui nós já vimos anteriormente, vai para menos 1, é uma constante, e aqui vai para 0. Resultado que essa soma dá menos 1, então o m é menos 1 e o n é menos 1. Daí a nossa equação vai ser dada por menos x menos 1 é uma assíntota oblíqua. Nós já tínhamos uma assíntota anterior, x mais 1, e essa outra agora, portanto nós temos duas assíntotas oblíquas. Tá? Essa daqui, ó, são paralelas. Essa aqui é paralela à função identidade. Essa aqui é como se fosse uma simétrica em relação ao eixo y da função identidade e descendo uma unidade assim na vertical. X igual a 0 nós já havíamos visto que era uma assíntota vertical, então só falta agora montar o gráfico, né? Dado esse quadro geral aí, ver como é que ficaria então o gráfico dessa nossa funçãozinha aí. Tá aí, ó. Essa equação aqui é y igual a menos x menos 1. Esse número bem aqui é o menos 1, aqui é o mais 1, né? Aqui é o menos 1, aqui é o mais 1. Essa reta ela tem 45 graus aqui com o eixo x, 45 graus com o eixo y, aqui também da mesma forma. E essa linha aqui, um marronzinho assim, é a nossa função. Então, aqui a gente tem uma assíntota vertical no x igual a 0 e essas duas assíntotas oblíquas. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Vamos para o segundo exemplo. Vamos fazer um exemplo 2 para massificar mais ainda essa ideia. No exemplo 2, nós vamos encontrar a assíntota da função x ao quadrado menos 3x mais 2 vezes o ln de x dividido por x mais 1. Veja que aqui o x não pode ser igual a menos 1. E aqui o ln, o x tem que ser um número maior que 0. Tá? Como ele é maior que 0, o denominador não importa, ele só não pode ser menos 1, mas ele tem que ser um número positivo, né? Porque na definição de logaritmo, o logaritmando tem que ser um número maior que 0. Então não importa esse menos 1, já que a gente já sabe que o x é maior que 0. Deixa eu só corrigir uma informação. Na realidade, quem tem que ser maior que 0 é o x, é o logaritmando do ln aqui, tá? Porque não é o logaritmo natural que tem que ser maior que 0, é o x, é o logaritmando. Tá? E ele incorpora o fato do denominador, para ser igual a 0, x tem que ser igual a menos 1, mas a segunda restrição do logaritmando aqui é que o x seja maior que 0, então essa daqui praticamente está incluída dentro dessa, porque x menos 1, né, é com certeza um número menor que 0, mas aqui, como ele já obriga o x a ser maior que 0, já está tranquilo. Certo? Então vamos buscar as assíntotas agora verticais. Para isso nós vamos fazer o limite dessa função quando o x tende a essa nossa restrição, quando ele tende a 0. Vamos começar isso pela direita. Fazendo assim, a gente já pode substituir nesse caso aqui, ó, o x por 0, porque o denominador vai ficar igual a 1. X ao quadrado é 0 ao quadrado, que é 0. 3 vezes 0 é 0. E vai ficar 2 vezes o ln de x, o x sendo não 0, mas x aqui, no caso, a gente vai pensar que já que o x aqui não pode ser 0, que ele que são valores que estão próximos a 0, mas são números positivos. Aí a gente tem que lembrar da função ln, ou então tentar fazer aí uma tabelinha para valores de x próximos de 0, mais positivos. Né? Já que a gente está fazendo isso pela direita, como por exemplo ln de 0,1, ln de 0,01. E esses números são cada vez mais são negativos e cada vez menores, porque a função ln ela é uma função assim, ó, cresce muito lentamente. Isso aqui é a função y igual a ln de x. E quando x tende a 0 aqui pela direita, nesse sentido aqui, ó, você vai vendo que ele vai ficar cada vez menor, 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 e isso então vai tendendo a... Tá? Isso aqui então vai ser negativo, vezes 2, vai tendendo a menos infinito. Então aqui nós temos uma assíntota vertical em x igual a 0.
Para uma assíntota horizontal, é importante ver que o grau do numerador é maior que o grau do denominador. O grau do numerador é 2 e o denominador é 1, então a gente não tem uma assíntota horizontal. Então, já descoberta esta primeira assíntota e visto que não tem essa assíntota horizontal, vamos partir para a assíntota oblíqua. A assíntota oblíqua, que é uma reta representada por y igual a mx mais n, vamos buscar o valor de m. O m é dado quando o limite da função f de x dividido por x, quando x tendendo a mais ou menos infinito. E o n vai ser dado pelo limite de f de x menos o m, por isso que a gente descobre o m antes, mx, também com x tendendo a mais ou menos infinito. Ok? Então vamos começar então fazendo a descoberta do primeiro m para o x tendendo a mais infinito. Vamos chamar isso aqui de m1. O m1 então será o limite de toda essa função dividido por x. Então, quando eu divido essa função por x, vou dividir ela aqui tudo por x sobre 1. Então eu multiplico o denominador por x, que dá x ao quadrado mais x. E aí agora, o que nós vamos fazer é dividir o numerador e o denominador por x ao quadrado. Então vamos dividir cada um dos termos aqui. Esse aqui vai ser igual a 1. Aqui, quando dividir por x ao quadrado, vai ficar 3 sobre x. 2ln de x dividido por x. E o denominador vai ficar 1 mais 1 sobre x. E agora a gente tem essa função todinha aqui. Nós vamos ver que isso daqui tende a zero, essa primeira. Essa segunda aqui também, quando x vai para mais infinito, aqui tende a zero. E aqui também vai tender a zero. O que restará será 1 sobre 1, que é igual a 1. Então, o valor de m para a nossa assíntota oblíqua será igual a 1. E agora a gente vai buscar o valor de n1. O n1 vai ser dado por limite dessa função menos x. Menos 1 vezes x, né? 1 é o valor que nós encontramos para m1. E aí agora resolvendo, tirando esse mmc, colocando esse x ali no numerador, vai ficar x que multiplica x mais 1. Como aqui é negativo, vai ficar x que multiplica menos x menos 1. Então será menos x ao quadrado menos x. E aí esse termo aqui, ó, vou subtrair com esse aqui, vai dar 0. Menos 3x menos x dá menos 4x, mais 2ln de x dividido por x mais 1. E a gente agora pode dividir o numerador e o denominador por x. Nesse caso aqui vai ficar menos 4, 2ln de x sobre x. Aqui vai ficar 1 e aqui 1 sobre x. Tá? Bom, e agora o que nós vamos ter aqui é o seguinte. Aqui esse termo permanece o mesmo, esse aqui vai tender a zero, esse aqui também vai tender a zero. Tá bom? Então aqui a gente vai ter menos 4 dividido por 1, que com certeza vai ser igual a menos 4. Então a gente já tem o valor de m1, que é 1, e o valor de n1, que é menos 4. Então a reta para a assíntota oblíqua será x menos 4. Voltando aqui para o m1, eu quero mostrar que para x tendendo a menos infinito, tudo isso aqui permanece igual. E aqui o m será 1 e para ainda o x tendendo a menos infinito, no caso do n2, não muda nada, é o mesmo menos 4. Portanto, essa reta y igual a x menos 4 é a única assíntota oblíqua que nós temos, tá? Para essa função aí. E então o gráfico será uma coisa desse tipo, onde a gente vai ter uma assíntota em cima do eixo y e uma assíntota oblíqua na reta x menos 4. Tá? Espero que você tenha entendido. Curta e compartilhe aí, se inscreva se não for inscrito, acompanhe nossos vídeos sempre.